avise à Europa, a todos os países no mundo, que nós, povos do Norte, queremos crescimento econômico, que nós queremos nos desenvolver. Esta nação, este país, começou a ser formado por pessoas que chegaram aqui dominando ciência e tecnologia. Agora, condenar um povo a continuar em 1500, enquanto toda a sociedade avança com seu potencial tecnológico, não seria nos manter alvo de uma nova colonização? Katute. Indem apone? Aponeide. Primeiro eu falo na minha língua para que vocês saibam que eu existo. Porque assim como vocês, um povo que não preserva a sua identidade nem guarda a memória dos seus mortos, não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Mas por que eu chamei essas 3 pessoas aqui? Bom, eu vou falar sobre os conflitos na Amazônia brasileira e os interesses internacionais. Por que eu chamei essas 3 pessoas? Meu Deus do céu, eu vou me colocar aqui um pouquinho abaixo deles. Eu não estaria aqui se não fosse o trabalho incansável dessas 3 pessoas por vocês em Uruará. Meus parabéns a eles. Mas como eu conheci essas pessoas? Bom, em especial vou falar da Nana. Eu sou uma deputada federal, eleita pelo estado do Amapá, eu sou uma mulher indígena, eu sou uma mulher do Norte. E tive a oportunidade ainda na transição de governo, ter conhecido a Nana, uma mulher do Norte, uma filha do Pará. E a Nana veio para mim contando todas as dificuldades sobre o povo dela, sobre a terra dela, sobre a identidade dela. E aí eu olhei para ela e disse: olha para esta cara. E a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Olhem para essa cara. Vocês acham que é fácil para mim? Vocês já acham que eu fui aceita facilmente? Não, nunca foi fácil. E eu sabia que essa mulher estava sofrendo toda uma pressão natural que ocorre. Eles duvidam de nós. Eles duvidam da capacidade do povo do Norte. Então eles tentam nos subjugar. E aí eu disse, olhei para ela e falei: quando eu assumir como secretária nacional de saúde, você vai ser minha assistente. Porque eu dou honra a quem tem honra. Então ela me apresentou esses homens, com uma vontade de mudar a história do Pará. Vejam, eu estou aqui num evento conservador. Eu sou uma deputada do PL. Eu fui convidada para um evento da direita. Eu não fui convidada pelo meu partido. Isso aqui é um movimento de vocês, de cada um de vocês. Então, aqui nós não temos ideologias partidárias. A Nana, por exemplo, é do Republicanos. A Stephanie é do Podemos. Mas são pessoas que se preocupam com o Pará. E aí, a Nana falou da grande vontade desses homens de reacender a chama. Reacender a chama de um povo que estava chorando.
nós ainda continuamos chorando. E eu disse assim para a Nana, eu vou. Eu fui eleita deputada federal e a Nana concorreu a deputada federal pelo estado dela. Logrou algum êxito, foi bem votada, mas eram poucas vagas. E aí eu disse, olhei para ela, eu disse, eu estou falando com uma mulher do norte. Vocês acham que eu, mulher do norte, deixarei uma outra mulher do norte ser subjugada? Não posso. E olhei para ela e eu falei, você tem o valor que o norte precisa e o seu trabalho o norte também precisa conhecer. E ela hoje é uma das minhas melhores assessoras parlamentares, então palma para ela. E a missão era estar aqui com vocês, custasse o que custasse. Bom, há algum tempo atrás, o meu marido foi sequestrado e assassinado. Há algum tempo atrás, eu fui feita refém. Há algum tempo atrás, eu sofri 2 tentativas de assassinato. Há algum tempo atrás, eu fui convidada para vir aqui ao Pará e houve uma ameaça para que eu não estivesse aqui, em Santarém. Mas eu sou teimosa e eu disse, eu vou. Meu chefe de gabinete falou assim, deputada, não vá. Não vá, a senhora já sofreu tanta coisa, a gente tem que reforçar a segurança. Deputada, não vá. E eu olhei para eles e disse, são os filhos do norte. Eu vou. E aí veio o evento de vocês. Lá estou eu, em Brasília, Comissão de Segurança Pública. E aí eu vejo uma pessoa me olhando, atento. E aquela pessoa olha para mim e faz assim. Tem alguém me chamando. E eu falei, não pode ser eu. E a pessoa chega para mim. Aí eu, obviamente, esperei acabar. No que eu estou saindo, a pessoa chega para mim e fala, posso fazer uma foto com você? Aí eu falei, posso. Ele, eu sou lá de Uruará. Aí eu, que maravilha, eu estou indo para lá. E eu sei, eu vim aqui para conversar com você exatamente sobre isso. Aí eu, o quê? Não vá. Hã? Não vá. E eu, por que eu não posso ir? Porque isso é um evento da esquerda. O quê? É um evento da esquerda. Eu falei, não, senhor, o senhor está equivocado. Eu sou presidente de X. Eu falei, é mesmo? E, lamentavelmente, eu faço questão de falar isso, porque eu sou uma mulher do norte e eu não tenho medo. E a minha maior felicidade é que eu, uma mulher do norte, eu posso ajoelhar para vocês e dizer muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigada por estarem aqui tentando transformar a história de cada um de vocês. Não é fácil esse caminho. Vocês sabem quantas vezes eu levei não? Eu tive que recomeçar a minha vida várias vezes. 10 vezes foi pouco ter que recomeçar do zero com os meus filhos passando fome ao meu lado. E aí essa pessoa chegou para mim, lá em Brasília, e começou a dizer, um evento da esquerda. Mostrou a foto dele. Esse homem é perigoso. Mostrou a foto desse. Esse homem é perigoso. Mas não mostrou a foto dela. Aí eu, sério que é um movimento da esquerda? É um movimento da esquerda. E eu falei, não, senhor. Quem está organizando é uma das minhas assessoras e ela não é da esquerda. E aí esse homem atacou para o lado errado. Pois é. Por que eu estou falando isso? Aquele que, pois, pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nenhuma liberdade é construída sem um alicerce.
Nós não estamos aqui para fazer campanhas, nós estamos aqui para fazer a diferença e unir a cada um de vocês num propósito. Então eu não gosto quando alguém vem para mim e fala de A, B ou C. Aí eu digo, agora eu vou, porque eu quero ver com os meus próprios olhos. Lembra que vocês acabaram de escutar uma palestra maravilhosa sobre guerra cultural? É assim, dividir para conquistar. E eu gostaria tanto em ver essa pessoa aqui, para vir aqui, comungar com cada um de vocês, já que eles são os donos da direita. Eu não sou a dona da direita. Eu não sou a dona da direita no meu estado. Sabe por quê? Porque uma guerra, uma luta, ela não se faz com apenas um soldado. Ela se vence com uma tropa. Ela se vence com vocês. Sabe por quê? Porque dentro de cada um de nós está o herói que o Brasil precisa. Essa era a minha mensagem inicial sobre o próprio evento. Então, acontecesse o que acontecesse, tiro, porrada e bomba, eu estaria aqui para dividir a minha vida e o meu pensamento com o meu povo do Norte. Quem aqui me conhece? Vida ou política? Vida. Política? Então, eu vou falar rapidamente sobre a minha vida, para que vocês entendam por que eu vou falar sobre os conflitos da Amazônia. Não nasci em berço de ouro. Fui uma menina que sofreu um acidente aos 6 anos de idade e tive que ser levada para a cidade. E quando eu fui levada para a cidade, eu tive que operar. Mas eu não podia voltar para a aldeia, sabe por quê? Porque naquela época o meu povo sacrificava crianças que nasciam com problemas. Então eu tive que ficar na cidade e fui registrada por um professor. E, como um bom professor, ele me mandou para a escola. Na escola eu escutava de outros professores que tocavam em mim: você é a verdadeira brasileira. E tocavam em mim. E eles me ensinaram que eu deveria honrar os vultos sagrados da história. Homens e mulheres que ajudaram a fundamentar e consolidar a história da República e da soberania deste país. E lá fui eu estudar sobre General Osório, Maria Quitéria, Ana Nery. Lá fui eu estudar até pelo próprio história de Pedro Álvares Cabral, né, sobre cada um desses homens que ajudaram a construir, que ajudaram a desbravar. E eles me apresentaram a bandeira do Brasil como o único símbolo da minha identidade. E eu acreditei nisso. E aí, todos os dias eu via, na minha época, gente, eu sou antiga, tá? Que todas as crianças perfilavam na escola, cantavam o hino nacional e uma delas hasteava a bandeira do Brasil. E eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras, pedindo pelo amor de Deus, para que eu hasteasse a bandeira do Brasil, mas eu não podia. Só as crianças brancas e as crianças não indígenas é que podiam fazer aquilo. E ir para a escola, para mim, era um tormento, porque todas as vezes eu tinha que ver crianças hasteando a bandeira do Brasil e olha para essa cara. Eu era a única que não podia. Então, eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do Brasil e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. Aos 14 anos eu larguei tudo, como tantos e tantos jovens hoje no Norte largam, e eu fui para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, para ser menina de rua. Eu fui mendiga.
Eu fui menina de rua. E na rua eu conheci a dureza do que é a dor, além daquilo que eu já sentia, da fome. Eu sei o que é perder tudo. Eu sei a ameaça que o norte passa. E eu conheci tudo aquilo que vocês podem imaginar de coisas erradas, mas eu olhava e dizia, eu não posso fazer parte disso, porque se eu fizer parte disso, eles terão certeza sobre mim. E se eu sou brasileira, eu tenho que ser como esses vultos sagrados da história, que nem brasileiros eram e que ajudaram a construir esse país. E se eu sou a verdadeira brasileira, eu tenho que dar exemplo, eu não posso roubar. Mas eu estava com fome. Por incrível que pareça, com fome eu permaneci. Como eu digo para vocês, não é fácil. Aí eu conheci um camelô que me ofereceu um lugar para morar. E lá fui eu mudar para a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Cheguei nessa casa, eu juntei todos os livros e revistas velhas e fui vender de porta em porta. E aí eu entrei no círculo do livro para vender livros de verdade. E vendendo livros de verdade, eu lia sobre esses livros. E vendendo livros, eu conheci poetas e escritores no Rio de Janeiro que me incentivaram a estudar artes. Fui estudar artes e um dia eu já estava trabalhando na Rede Globo fazendo cocares e colares. Me chamaram para dar aula numa minissérie e eu fui. E trabalhando até tarde. Tomando café a madrugada inteira, eu não conseguia dormir. Quando eu cheguei em casa, eram 5 horas da manhã. Onde está o nosso atleta? Quando deu... Foi treinar? Quando deu 5h30 da manhã, eu saí para caminhar na rua no Rio de Janeiro. E eu fui estuprada. Eu tentei correr, mas as minhas pernas não aguentaram. Então eu prometi para mim mesma que nunca mais ninguém me tocaria como eu fui tocada. E todos os dias, às 5h30 da manhã, eu calçava o tênis e ia correr. Alguém me viu na rua correndo e me chamou para ir numa competição, achando que eu era essas atletas. Eu fui nessa competição e eles premiavam os 10 melhores. E eu fui o 7º lugar geral da prova. E me convidaram para ser atleta do Vasco da Gama. Tudo aquilo que eu estudei foi com a força dessas pernas. Eu sou formada em fisioterapia, eu sou especialista em terapia intensiva, eu sou formada em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, eu sou formada em transporte aeromédico, adulto, neonatal, pediátrico, eu sou formada em salvaguarda e segurança pela ONU, eu sou formada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Sou especialista em gestão financeira e orçamentária em organizações públicas e estou terminando especialização em segurança pública e inteligência. Mas olha para esta cara. Olha para esta cara de índia. Eles disseram que eu não podia, que não tinha vaga para mim, que isso não seria para mim. E como uma boa criança teimosa, eu disse, e quem disse que eu não posso? Eu não sou uma mulher mega inteligente, como muitas pessoas pensam. Eu sou apenas o reflexo de todas as minhas dificuldades. A região onde nós nascemos, a região onde nós habitamos, a região amazônica, agora eu vou falar de vocês. A importância que vocês têm nesse cenário nacional. Vocês, filhos de Uruará, vocês, filhos do Pará, a importância que vocês têm para o mundo. Mas, para que vocês tenham essa importância para o mundo, vocês precisam ser usados e subjugados. Como assim?
Primeiro, vocês moram num dos territórios mais importantes para o mundo, por conta de questões minerárias, por conta do solo, por conta de tudo aquilo que pode ser produzido aqui, tanto na agropecuária, como também na parte minerária. Em 1981, é bom que vocês, que são responsáveis por mudar a história da Amazônia brasileira, saibam disso. Em 1981, um grupo, várias instituições, se reuniram em Genebra. E essas instituições resolveram, cada uma intitulada como os defensores da Amazônia, se intitularam, se organizaram e determinaram as suas diretrizes para a Amazônia brasileira. Primeira delas, são vários verbos, e me chamou a atenção 2 verbos importantes: impedir e convencer. Esse documento de 1981 foi traduzido em 1987 para o português, porque ele estava escrito em alemão. E nele consta todo um plano de subjugo para vocês, filhos do norte. E eles dizem o seguinte também nesse documento: impedir a construção de estradas, quartéis, introdução de fazendas, pastos, derrubada de árvores. Eles falam impedir construção de escolas, qualquer benfeitoria em solo amazônico que desconfigure a forma como ele estava na época do descobrimento. Utilizar o povo que ali habita, indígenas, para que esses povos sejam utilizados posteriormente, evitar o fracionamento da Amazônia, quer dizer, formação de municípios, formação de estradas, formação de estados. E eles falam isso claramente, inclusive proibir a ação, fiscalização ou até construção de quartéis em solo brasileiro, desde que esse solo esteja dentro da Amazônia. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos saber como surgiram os conflitos na Amazônia brasileira, os interesses internacionais, e esses conflitos impactam na vida de vocês. E se vocês não souberem disso, vocês vão cair na falácia daquilo que eles preparam contra este território. Além desses documentos, eles falam sobre criar novos líderes, pessoas que pudessem, inclusive, morrer por essas ações. Convencer esses líderes, treinar esses líderes, convencer, inclusive, autoridades. E, se possível, fazer emendas constitucionais, alterando a lei, para que eles pudessem conservar esse território, para que possivelmente fossem utilizados por eles mais à frente. Em 1987, esse documento foi traduzido para o português, e em 1988, parte dele serviu como principal estratégia para a Constituição. E quem estava como deputado federal à época? Márcio Santilli, o atual presidente do ISA, aquele que faz demarcações, aquele que faz identificação de reservas e que tenta desalojar vocês dos seus territórios. Passaram em uma das estratégias, mas domina quem domina. Se você não sabe com quem você está lutando, se você não sabe como essas coisas vão ser inseridas dentro desse território, você vai cair nisso. E essa narrativa, ela vai bem além. Na realidade, eles tentam com isso, por favor, pesquisem, AAA Amazônia. O AAA, ele é uma faixa de preservação e proteção que sai dos Andes, pega a Amazônia e pega o Atlântico. Eles tentaram aprovar isso em 2019, tentaram fazer com que a COP fosse feita aqui, mas um dos acordos em 2019 era que o Brasil assinasse o AAA.
o Brasil se recusou. Essa campanha ambiental, fraticida, dolorosa, pelo qual o Brasil vem passando e que vem impactando na vida do povo paraense. O que nós vemos aqui? Conflitos agrários, conflitos de terras, pessoas sendo presas, suas casas queimadas, são brasileiros, vítimas de um plano internacional que tenta dominar esse território. Mas vamos além nesse triplo A? O triplo A, ele nada mais, nada menos do que um corredor ecológico para a livre circulação de animais. Livre circulação de animais. Porém, ele acaba de frente para o Atlântico, que seria o terceiro A. E qual o estado brasileiro que está com a sua costa totalmente aberta para o Atlântico e que diminui a sua distância ao mercado europeu? O Amapá. Então, a minha vinda aqui com vocês, ela é uma preocupação, porque ele pega também parte do estado do Pará. Vocês terão a COP30 aqui. E nessa COP30, se vocês não estiverem atentos, eles vão determinar qual será o futuro desta nação e o futuro de vocês. Estejam atentos. A costa do Amapá, como eu disse, ela é uma costa cuja o seu calado ele é bem profundo, tem quase 16 metros. Então, seria mais fácil nós mantermos ali um grande cais de porto para escoamento de grãos. Vocês acham que eles não sabem disso? Vocês acham que eles não monitoram por via satélite todas as riquezas do seu estado e na Amazônia brasileira? Então, eles resolveram criar a Convenção 69 da OIT. O que é que ela diz? Que todas as ações do governo só podem ser feitas depois que consultarem povos indígenas. Então, eles têm utilizado a questão indígena contra a sua própria nação, sem com que nós, boa parte dos indígenas, saiba o que está acontecendo, porque para nós eles aparecem como defensores da nossa identidade. Eles só querem nos dar a terra. Mas uma terra homologada, ela não é do indígena, ela é da União. O indígena tem apenas usufruto, ele pode viver nela, mas ele não pode se desenvolver economicamente sobre ela. Só que muitos indígenas, pelo fato deles não permitirem o quê? A instalação de boas escolas, estradas, têm dificuldade de acesso. E essa dificuldade de acesso limita o entendimento e a conexão com o mundo. E vocês estão sendo vítimas disso. Boa parte desses conflitos de desintrusões são pedidos de organizações não governamentais que financiam, que são financiadas por instituições estrangeiras. Santarém é o município que mais tem dessas organizações e é de onde parte a maior parte dos conflitos. Então, vocês têm que estar atentos ao estado de vocês, ao município de vocês e aquilo que vem acontecendo. Então, nós não podemos ficar nos dividindo entre quem é mais ou menos direita, quem é mais ou menos conservador, ou que o meu partido, o PL, é o melhor partido do mundo. Para mim é, mas eu tenho que reconhecer que tem gente de direita e conservadora no Podemos, no Republicanos, no Avante, não é isso? E nós precisamos ter respeito por essas pessoas. Porque no momento que essas pessoas são eleitas, elas são a voz do povo. E nós precisamos respeitar a vontade do povo. Por que eu trago essas percepções para vocês? Ainda há 2 dias atrás, eu participei de eventos no Ministério Público Federal e para a PGR. E aí alguém me perguntou o seguinte: qual seria o meu plano para melhorar a vida do povo da Amazônia, visto que todos os estudos científicos
que já são um consenso entre os cientistas internacionais, como internacionais, de que as alterações climáticas devem diminuir e que nós precisamos preservar a Amazônia, não podemos desmatar, e inclusive estamos vendo a campanha Desmatamento Zero. Significa que nem a folha da árvore pode cair. É até absurdo isso que eu disse, mas do jeito que está, até isso. E quando eles falam sobre essa questão, uma das coisas que eu respondi, porque era um evento onde eu estava falando para muitos procuradores. Muitos deles podem, como agentes públicos, interferirem na vida de vocês. Então eu respondi para eles: na Amazônia tem pessoas. Pessoas. E essas pessoas merecem e precisam ser ouvidas. Agora, se nós somos importantes demais para o mundo, quem deve ditar as regras somos nós. Somos nós, o povo brasileiro, o povo que habita a Amazônia brasileira. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Nós partimos do seguinte pensamento: nós temos aquilo que eles querem: riqueza, mineral, solo, e por que nós é que temos que ser subservientes? E uma das minhas respostas em relação à questão, vocês já ouviram falar da moeda do carbono? Moeda de carbono? Vamos plantar árvores, vamos transformar o mundo, vamos incentivar as reservas, etc. A moeda de carbono é o seguinte: uma empresa está poluindo o mundo, emitindo as suas moléculas, os seus gases, de gás carbônico na atmosfera. Só que ele não quer fechar a empresa dele, não. Ele não quer parar de lucrar, se desenvolver. Então, o que ele faz? Por uma bagatela, porque para nós pode até ser muito, mas para eles é uma bagatela. Eles enviam dinheiro para cá, para essas organizações não governamentais, para que essas organizações não governamentais influenciem na não derrubada da árvore, na proteção de territórios, para impedir a abertura de estradas, para impedir uma porção de áreas que podem acontecer aqui ou ser desenvolvidas. Então, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte: eu respondi para os procuradores de que nós deveríamos, então, ser bem claros para o mundo, para essas autoridades. Fechem as suas fábricas, fechem as suas empresas e plantem árvores. Porque não é o povo do norte, o povo da Amazônia brasileira, que tem que continuar pagando o alto preço para que países na Europa e no mundo continuem poluindo, enquanto nós perdemos a nossa dignidade? Nós temos problema com saneamento, nós não temos condições nas nossas estradas, porque nós somos proibidos, porque nós não podemos devastar a Amazônia brasileira. Então você tem que pagar um alto preço com a sua própria vida. Cobrem dos seus parlamentares. Cobrem dos seus representantes. Cobrem de mim. Cobrem de mim também, porque eu represento o povo. Vamos ficar atentos. Nós somos conservadores, mas nós somos os conservadores, aquelas pessoas da direita que estão de olho em todo um movimento que visa subjugar o nosso povo. Então nós devemos estar atentos e, por favor, se inscrevam na COPE, que terá aqui no Pará. É um perigo muito grande que esse acordo seja assinado no Brasil. Acordos são acordos. E nós temos que começar a mudar a nossa história. Todos aqui já ouvimos falar de garimpo ilegal, né? Mas só existe garimpo ilegal porque o Estado brasileiro deixou de investir na Agência Nacional de Mineração,
porque ela é que deveria ter todo um suporte para estar monitorando, liberando lavra, auxiliando seus pesquisadores, auxiliando os garimpeiros, introduzindo e fortificando as cooperativas para que não ocorresse nada ilegal. Mas enquanto o Estado brasileiro não olhar para si mesmo como uma potência, como um país hegemônico e soberano, nós iremos conduzir o nosso povo à pobreza e ao fracasso. E como uma mulher do Norte, eu não admito e jamais admitirei que nosso povo continue sendo subjugado e julgado à própria sorte, porque aqui quem manda somos nós. Obrigada.